Boa tarde, meus amores, tudo bem? Hoje iniciaremos a nossa aula de história com a apostila nova, a apostila do volume 4. A professora gostaria que vocês fizessem aí a sequência da leitura, tá? Prestando atenção no conteúdo. Nós trabalharemos nesse último trimestre sobre o patrimônio cultural, heranças e memórias, patrimônios culturais nacionais e também mundiais. Então, quando nós falamos de patrimônio cultural, nós falamos de bens materiais e imateriais, né, que traz uma identidade a um povo, a uma nação, aos cidadãos, né? E as heranças culturais são as crenças, são as religiões, a cultura, o costume, né? Que é deixado de uma família para outra, tá? De geração em geração. E quando nós falamos em memória cultural, nós falamos tudo aquilo que é lembrado, tá? Tudo aquilo que foi deixado como lembrança para as pessoas. Então você já deve ter ouvido falar sobre patrimônio cultural. Será que em sua cidade existe algum patrimônio cultural? Podemos nos perguntar também se há semelhança entre patrimônio e herança cultural. Por isso, nesse capítulo, você vai estudar o que são patrimônios, memórias e heranças culturais, além da relação que existe entre eles. Também vai conhecer diversos patrimônios culturais da humanidade e aonde eles estão localizados. Vamos fazer essa atividade juntos agora. Preste atenção. Vamos ler as imagens. Nós temos várias imagens aqui, né? Então, tem uma mesa com muitos objetos. Logo atrás, nós temos da impressão de ser uma porta com pessoas atrás, né? Também com objetos. Na parede aqui, vários quadros com objetos. Eu gostaria que vocês analisassem bastante. Essa é uma pintura do artista Franz Franklin II. Há várias obras desse artista e de outros artistas produzidas aí. Então, de acordo com a leitura da imagem, vocês vão responder, né? Com auxílio do professor e colegas, identifique os tipos de objetos representados nessa obra. Então, letra A, quais são os objetos que estão representados nesta obra? O que vocês acham que é? Né? É um cenário interno, né? Onde tem uma variedade de objetos, esculturas, pinturas, conchas, moedas, desenhos. Ao fundo tem pessoas, imagens, tá? Outras peças disponibilizadas na imagem, que nós não sabemos, né, de que material é feito, porque ela está longe. Então, vocês podem responder dessa forma. Letra B. Que cenário foi representado lá no fundo da imagem? Que cenário que é aquele lá? Um local, né? Onde as pessoas estão reunidas, dá a impressão que elas estão reunidas confeccionando, né, alguma coisa ou conversando. O que vocês acham? Vocês podem anotar a ideia de vocês aí. Letra C. Se um ambiente como esse fosse aberto ao público para visitação, como que ele seria chamado? Muito fácil, né, gente? Seria chamado de museu, porque aí tem muitas artes, né, que podem ser expostas, né, de diversos, como aqui mesmo, né, já na introdução diz, objetos de diversas obras de arte. Então, ele poderia ser chamado de museu. Vamos saber, então, o que é patrimônio cultural. Então, durante seus estudos de história, tanto neste ano como lá nos outros anos anteriores, vocês conheceram diversos patrimônios culturais. E nós vamos recordar o que foi estudado sobre esse assunto. Então, os primeiros grupos humanos, eles eram nômades. O que eram nômades? Eles não paravam de um lugar, mudavam, né, de um lugar para o outro.
mas se tornaram sedentários com a prática da agricultura. O que é sedentários? Por que eles eram nômades? Eles eram nômades porque eles mudavam de um lugar para o outro em busca de alimento. Quando eles perceberam que eles plantavam e poderiam esperar para colher aquilo que eles plantaram, eles se tornaram sedentários e começaram a praticar agricultura, ou seja, eles não mudaram mais, eles permaneceram no lugar à espera de colher a agricultura, né? Aquilo que eles plantaram. Então, com o passar do tempo, organizavam-se em sociedades e começaram a registrar informações do seu dia a dia através da escrita. Então, como eles deixaram de ser nômades e passaram a esperar, passaram a ser sedentários, passaram a esperar a colheita, eles começaram a criar uma civilização, uma sociedade, né? Como se fosse vilas, né? Pequenas cidades. E eles precisavam anotar o que estava escrito, né? Então, foi através de desenhos, depois através de escrita. Havia também sociedades que transmitiam suas histórias e conhecimentos por meio da oralidade. Lembra que nós já vimos sobre isso? Os povos que contavam, relatavam história para os seus ancestrais. Então, as primeiras sociedades eram governadas por reis e protegidas por guerreiros. Então, estudamos algumas características e práticas do povo do passado que foram transmitidos de geração em geração. Influenciaram em diferentes modos de se organizar a sociedade. Então, esse conjunto de saberes, todo esse conjunto de saberes, nós chamamos de patrimônio cultural. Então, toda essa sequência de história aqui que nós acabamos de falar, desde os nômades que transformaram em povos sedentários, né, que utilizavam a escrita para realizar as informações, para deixar marcadas as informações de tudo que eles deixaram, nós falamos que é um patrimônio cultural, é um patrimônio deixado para uma cultura. E olha aqui o que é patrimônio cultural. É o conjunto de bens, de objetos, de documentos, é monumentos, é crenças, práticas, saberes que se preservam a memória, a identidade e a história de povos e de lugares. Tá? Então, isso é patrimônio cultural. Deixa marcadinho aí. Hoje vocês vão fazer apenas esta página aqui. A professora daí envia o gabarito para vocês. Então, vocês vão fazer a leitura da imagem, vocês vão prestar atenção na imagem, vão fazer a leitura dela, tá? Prestando bastante atenção, mural do artista Michael Webb, obra criada na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, em 2003. De acordo com a leitura da imagem, responda: qual é o título do mural? Tem aí do lado. Preste atenção. O que as pessoas representadas na obra elas estão fazendo? O que elas estão fazendo? Letra C. Numere os quadrinhos. Tá vendo que os quadrinhos aqui tem números? Ó, ampulheta, livro, ábaco, chave, barco, satélite, vaso, cerâmica, lanterna de óleo. Então, vocês vão procurar onde que estão aqui e vão enumerar. Ó, procura ali e enumera. Letra D. Qual desses objetos era usado para medir a passagem do tempo? Como? São duas respostas aí. Marque X na alternativa, que significa patrimônio cultural. Então, somente essa atividade hoje. Tá? Boa atividade, faça com atenção, com capricho na letra, meus amores, tá? Tudo bem certinho, com calma, com atenção, não precisa fazer correndo, tá? Vocês têm tempo para fazer, tudo bem?